Vou te fazer uma pergunta bem simples de responder, mas bem simples mesmo. O que vale mais, a sua vida ou seu patrimônio? Você colocou a resposta? Responde para mim. E agora, o que você acha que deve valer mais na proteção da sociedade? A vida de pessoas comuns ou o patrimônio público dos prédios do Supremo, do Palácio do Planalto e do Congresso? Você vai entender o porquê que eu tô te perguntando isso. Mas é lógico, você vai dar um like, vai curtir, vai compartilhar, você vai ajudar a gente. Nós estamos numa meta aí, 1,5 milhão de seguidores. Sou pidão? Sou. O YouTube me faz fazer isso, o Facebook? Sim. Mas o nosso intuito aqui, abrindo aqui a cabeça de vocês, é discutir um pouco sobre o direito, é discutir um pouco sobre, efetivamente, essas pautas importantíssimas. E o caso de 8 de janeiro e o caso dos ataques à democracia, como assim são citados, estão dando muita repercussão. Porque há uma falta de proporcionalidade questionada por muitos juristas. Inclusive, eu que sou jurista, sou um dos que questionam isso aqui. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Vamos começar? Já deu like? Então vamos lá. Bora para cima. Essa matéria é do Correio Brasiliense, que eu sempre cito a fonte para vocês. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, manda soltar acusado de armar bomba perto do aeroporto de Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a soltura do acusado de tentar explodir uma bomba nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília, em dezembro do ano passado. Alan Diego dos Santos, que deixará o complexo penitenciário da Papuda na tarde dessa segunda-feira. O Alan dos Santos, ele cumpre uma pena de 5 anos e 4 meses de prisão. Em janeiro ele foi condenado, né? E agora ele está solto. O que eu quero que você preste atenção? O Alan dos Santos, tá? E aí tem muita gente que confunde até com o jornalista, né? Ele colocou uma bomba junto com aquele Washington lá, George Washington lá, num tanque, e isso era para tirar a vida de pessoas, um atentado contra a vida de pessoas. Por sorte, por Deus, um ato de extrema imbecilidade desse não foi levado a cabo. E aí foi condenado, assim como deveria, mas já está solto, tá? Ele foi levado ao complexo da Papuda. Isso aconteceu em janeiro e agora ele já está solto, tá? Agora ele já está solto. Em janeiro ele se entregou à polícia. Então de janeiro para cá ele está solto. Tem gente do dia 8 de janeiro que está até agora preso. Ele já está solto no cumprimento da pena dele. Já foi condenado, já está cumprindo a pena. E aqui a pena foi de 5 anos e 4 meses de prisão. E aí ontem o ministro Alexandre de Moraes deu essa determinação da soltura dele. E aí a gente pega uma matéria do jornal Metrópolis. Alexandre de Moraes vota para condenar mais 5 réus pelo 8 de janeiro. As penas desses 5 réus somam 71 anos. E aí aqui tem um ponto muito interessante. O ministro Alexandre de Moraes, ele negou o pedido da OAB para que o julgamento fosse presencial. O julgamento agora é virtual. E sabe como que funciona a defesa? O advogado grava um vídeo fazendo a defesa e manda. Será que esses vídeos serão assistidos? Será que tem essa preocupação? Ou as sentenças estão prontas? Aquele argumento que a advogada levantou. É plausível esse argumento, né? É plausível. E aí, disse o seguinte: Moraes foi o primeiro a votar no plenário virtual. Coincidência, né? E aí, as pessoas que estão sendo condenadas é Davis Baek, João Lucas Vale Gifone, Jupira Silvana da Cruz Rodrigues e Moacir José dos Santos Nilma Lacerda Alves. Cometeram crimes diversos em 8 de janeiro, segundo o ministro. Somando as penas, chegam a 71 anos. As penas que ele deu variam entre 12 e 17 anos de prisão em cumprimento a regime fechado. E aí, eles não têm a possibilidade de progressão igual o Alan lá da bomba. Aí a minha pergunta é, dentro do princípio da proporcionalidade, o que vale mais? Alguém que atenta contra a vida de pessoas colocando uma bomba, ou alguém que depredou
patrimônio público. Porque o dia que eles entraram lá, não tinha ninguém, foi num domingo. Eles depredaram e tem que ser punidos mesmo. É que ninguém está abrindo mão com isso. Mas a dosimetria das penas, a proporcionalidade aqui, tá tudo ok? O que é a sua visão? Quem que deve pegar uma pena maior? Alguém que tenta colocar uma bomba num aeroporto para tentar explodir e matar pessoas? Ou aquele pessoal que foi no passe de idiotas úteis? É o que fizeram lá naquela invasão e depredação dos prédios públicos. Pois é. Esse aí é o meu ponto de vista. Queria que você colocasse o seu. Bora partir para outro conteúdo aqui, ó. Matéria trata da saúde do Lula, é da Jovem Pan, eu sempre cito a fonte para vocês. Lula vai tomar anestesia geral e deve passar pelo menos 3 semanas longe do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ficar pelo menos 3 semanas despachando do Palácio do Alvorada, sede da residência presidencial. Isso porque o petista realiza uma cirurgia de quadril na próxima sexta-feira agora, dia 29 de setembro. O procedimento será uma artroplastia total, com instalações de uma prótese no lugar das partes lesionadas e anestesia geral. Vamos lá, vamos entender um pouco aqui. Ponto político disso aqui. Lula vai passar por cirurgia, vai ficar aí algumas semanas, né, afastados, pelo menos 3 semanas afastados. Aonde que está a briga aqui? A Janja é quem será responsável por organizar a agenda do petista. Mas ela não tem cargo, ela não faz parte do governo, mas é ela que vai organizar. E aí, tá circulando vídeos aí, inclusive falando cara de tacho do Alckmin. Por quê? Porque o Alckmin, mesmo agora durante o período, já está isolado das agendas. Qualquer agenda presidencial, e quem vai ser o presidente em exercício durante o afastamento do Lula é o Alckmin. E a Janja não quer deixar que o Alckmin assuma por essas 3 semanas enquanto o Lula está afastado e ela vai organizar e coordenar todas as agendas do Lula. Os ministros do Lula estão pé da vida com isso. Então, pistola. Por quê? Porque grande maioria dos ministros do Lula não gostam da Janja. Inclusive já teve atrito com o Rui Costa, que é um dos principais ministros do Lula. Já teve atrito com o Flávio Dino, que é um dos ministros que mais aparecem do Lula aí nas redes sociais, que tem uma aceitação muito grande, inclusive, por parte de uma militância mais extrema da esquerda, ele que é comunista declarado, que tem uma sanha autoritária bem grande, isso é nítido, é visível em vários de suas manifestações públicas. Então, tem gente que não está gostando nada disso e o Alckmin está se sentindo preterido aí e está vendo que efetivamente está passando por, tá se passando por um mero ninguém mesmo sendo vice-presidente. Isso é preocupante. Vamos lá. Matéria também da Jovem Pan. Isso aqui eu gosto, eu assino embaixo, tá? O deputado pede apoio para assinaturas de PEC para sustar decisões do Supremo Tribunal Federal. E eu apoio isso aqui. O deputado federal Domingos Sávio busca apoio para colher assinaturas necessárias para protocolar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, do equilíbrio entre os poderes. A PEC tem o objetivo de possibilitar ao Congresso Nacional sustar decisões do Supremo Tribunal Federal, caso 3/5, e olha só, é um quórum qualificado bom, 3/5 do plenário da Câmara e Senado concordem com a medida. Vamos lá, na prática é o seguinte, o STF tomou uma decisão. 3/5 dos deputados e senadores vêm e falam, não concordamos com essa decisão, vamos sustar essa decisão. Perfeito. É isso que tem que ser. Vamos lembrar que STF é um poder não eleito. O Congresso e o Senado é um poder eleito. Artigo 1º da Constituição, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. E aí, hoje, o poder está todo na mão do STF. STF tem a última palavra no Brasil e não poderia ser assim. Então, essa medida do deputado Domingos Sávio é positiva. E aí eu vou além. Nós temos um problema que ficou escancarado a partir dessa decisão, por exemplo, que saiu agora, essa condenação, do dia 8 de janeiro. Nós temos o Pacto de São José da Costa Rica. No Pacto de São José da Costa Rica,
que foi incorporado à Constituição brasileira, nós temos o artigo 8º, a linha H, se eu não me engano, que garante, é nítido, que qualquer um terá direito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, vai ter o direito de recorrer para alguém. Vai ter o direito de recorrer para alguém. E se não tiver esse direito de recurso, por exemplo, essa decisão do Alexandre de Moraes agora, que veio e o plenário vai votar. Vão recorrer para quem? Para ninguém. Então, segundo o Pacto de São José da Costa Rica, uma norma internacional de direitos humanos que o Brasil segue, isso é uma violação aos direitos humanos. A quem recorrer? E aí, o Congresso Nacional, através de uma comissão de recursos, eis que seria a solução. Então, se tiver algum deputado, senador, olha que ideia legal. Uma comissão de recursos, então tem tantas comissões dentro do Congresso, que tal formar-se uma comissão mista de deputados e senadores para recursos de julgamentos advindos do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, todos os recursos que são vindos do Supremo Tribunal Federal, tá? Que sejam em único grau, para cumprir o Pacto de São José da Costa Rica, a Comissão de Recursos do Congresso vota. Tá? Que seja um requisito composta de juristas, tudo bem, tá? Mas deveria ser uma comissão do Congresso para dar um duplo grau de jurisdição. É uma visão, é uma ideia. Pensem aí sobre isso, tá bom? O que vocês pensam sobre isso? Fala aí para mim, ok? É isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus e a gente volta com mais um editorial daqui a pouco. Vou tentar discursar aqui, debater um pouco sobre a questão do Augusto Heleno na CPMI, tá? Esses 3 primeiros vídeos eu já gravei na parte da manhã, porque por questão de saúde, eu tenho que aproveitar o momento que a saúde tá bem, porque essa birosca de dengue aqui é uma coisa complicada, viu? No mesmo momento que você tá bem, o trem chega e você cai de cama, mas tá indo, tá? Mas vou tentar falar sobre o Augusto Heleno. Depois eu quero falar sobre um fato que deu repercussão demais. Teve um evento de direita que aconteceu em Belo Horizonte. E aí o Adrilles Jorge usou palavras, falou coisas que a extrema-esquerda achou um absurdo. Inclusive teve uma matéria do fórum criticando demais e eu quero comentar sobre isso com vocês num próximo editorial que eu acho que é salutar a gente levantar essa discussão, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado por quem está aqui acompanhando nosso canal. A gente tenta fazer de forma mais, imparcial possível, dentro, sinceramente, daquilo que a gente vê que é o padrão, que é a lógica legal, tá? Porque, para mim, eu acho que eu falar em cumprir o Pacto de São José da Costa Rica, que trata de direitos humanos, não está errado. Eu falar que a dosimetria das penas, a proporcionalidade, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade nas penas, falando que é absurdo um cara que usa uma bomba num aeroporto ter uma pena de 5 meses, e gente que entrou e depredou, um bando de entregador, gente que não tem poder para nada, pegar 17 anos de prisão e com uma multa milionária que impossibilita inclusive a progressão. O cara da bomba já tá solto, se entregou em janeiro, foi condenado, já tá solto agora. E essa galera aí? Vai cumprir pelo menos 15 anos dentro da cadeia. Tem coisa errada aí, tá? E a minha visão aqui é discutir juridicamente isso aí com vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.